és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a graça e a paz, meus amados, amém? Glória a Deus. Semana passada, eu estava no feriado, né? Nós juntamos a família e fomos para passar o final de semana em Guriri. E aí, quando nós estávamos voltando, eu ouvi um trecho de um louvor. Já ouvi esse louvor várias vezes. E são duas frases do louvor que eu dirigindo ali, vindo embora, nesse momento eu consegui prestar atenção na letra desse louvor. E como essa palavra veio falando comigo já desde domingo até hoje, e como Deus é maravilhoso, que Ele usa algumas maneiras para falar com as nossas vidas, através de uma frasezinha de um louvor. Esse louvor é um louvor do Anderson Freire, eu não sei quantos conhecem. E nesse trecho que eu ouvi, eu só consegui prestar atenção nessa frase. Isso está no meio do louvor, quase que no final do louvor. Diz assim: como pode a queda da muralha sem haver explosão? Uma pedra insignificante na mão de Davi fez o gigante vir ao chão. Uma pedra insignificante na mão de Davi fez o gigante vir ao chão. Esse trecho foi o que veio na próxima hora e meia tratando no meu coração, e o Senhor falando, e eu vim meditando nessa palavra, e cheguei em casa e fui ler essa história dessa batalha de Davi com Golias, que é tão conhecida da gente, e como o Senhor falou ao meu coração, e eu creio que hoje Ele quer falar ao seu coração também. Amém? Primeiro, eu quero ler o trecho. Eu convido você a abrir em 1 Samuel. Exato. Esqueci das crianças, misericórdia. As crianças que vão participar da aulinha hoje, possam vir aqui à frente para a gente orar. A professora. Eu estou tão empolgado com a palavra que eu perguntei a Luciana ainda antes de começar a falar, que eu perguntei, vai ter aulinha hoje? Ela tem. Estenda suas mãos aqui para as crianças e para a professora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui estão as tuas ovelhinhas, Pai, as tuas crianças, Pai. Que o Senhor venha a tratar no coração delas, Pai. Assim como o Senhor quer tratar o coração da igreja hoje, Pai. Pai, em nome de Jesus, dê sabedoria, professora, dê autoridade, dê intrepidez para falar uma linguagem que elas venham entender, venham captar a tua vontade para a vida dessas crianças, Pai. Em nome de Jesus, que a tua vontade prevaleça hoje nessa aula, e em nome de Jesus, quando elas saírem aqui, elas saem, Pai, entendendo o teu propósito para a vida de cada uma delas. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. 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 Você que está com a sua Bíblia, abra em 1 Samuel capítulo 17. E você que foi encontrando, já vai se colocando de pé se você pode. 1 Samuel capítulo 17. Se você está vendo algum irmão que está sem a Bíblia aí, encoste do lado dele para que ele leia também. Amém? 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos ler os versículos 49 e os 50. Isso. Em reverência à palavra do Senhor é que a gente fica de pé, tá?
Mas não quer dizer que se você de sentado você não tenha reverência. É só uma forma de expressar essa nossa reverência. Assim diz a palavra, hein? Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra. E com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e uma pedra, e o feriu e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Amém? Feche seus olhos rapidinho para a gente orar nessa palavra. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar essa palavra em nosso coração, Senhor. Venha abrir o nosso entendimento para aquilo que está no seu coração, Senhor. Para aquilo que o Senhor quer transmitir para a tua igreja. E nada venha roubar a nossa atenção da tua voz, da tua palavra e do teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Bom, voltando na minha viagem. Eu voltando de Guriri, e eu ouvi esse trecho lá, eu acho que saindo de Guriri ainda. Eu estava lá quase dentro de Guriri ainda, quando eu ouvi esse trecho do louvor. E aí o Senhor vem falando, e veio eu e o papai só no carro, e a gente quase nem conversou, que eu ficava tanto tempo prestando atenção naquilo que o Senhor tinha falado comigo, que eu não queria perder aquilo que o Senhor estava falando. E algo muito interessante, que nesse louvor diz que uma pedra insignificante. E eu comecei a pensar nessa pedra, que a gente nunca parou para pensar nela, pelo menos eu nunca tinha parado para pensar nela. Uma pedrinha, uma brita, vamos colocar assim para a gente entender. Uma brita foi capaz de ferir um gigante a ponto dele morrer. Uma pedrinha insignificante. E eu achei maravilhoso isso. Porque é apenas pelo poder de Deus que isso é capaz. Apenas pelo poder de Deus que essas coisas são capazes de fazer. No outro trecho que eu li aqui do louvor, diz: uma muralha vira ao chão sem explosão. Apenas pelo poder de Deus. Não houve terremoto, não houve nada. O que houve ali foi o poder do Senhor tremendamente agindo, a ponto de mandar aquela muralha ao chão. E aí eu comecei a pensar nessa pedrinha. E eu comecei a pensar se essa pedra pudesse conversar com Davi. E aí já viajar na maionese, né? Já é demais já. Mas Deus estava falando e eu fui conversando. E aí eu parei para pensar nessa conversa que possivelmente essa pedrinha poderia ter com Davi. Davi pega ali a pedra e fala assim: minha filha, minha pedrinha, eu vou te usar agora e você vai fazer um arraso na cabeça desse gigante. Quem conhece a história de Golias e Davi? Glória a Deus. Então nós estamos ambientados com a história. Davi pega a pedrinha, não tem nada para me simbolizar a pedrinha aqui. Tem, está aqui a minha pedrinha. Davi pega aquela pedrinha e fala assim: você, pedrinha, você vai ser lançada na cabeça daquele gigante e você vai derrubá-lo, você vai matá-lo. E a pedrinha olha para Davi e fala: Davi, você é louco. Você está doido, Davi? Olha o tamanho do gigante. O gigante já é grande perto de você, imagina perto de mim. Você vai tacar essa pedra na cabeça dele, ele vai pegar essa pedra, vai tacar em você e vai te matar. Não, tem tanta pedra aí no chão, olha aí, pega uma outra maior. Não, é você mesmo, você é minha pedra escolhida. Eu já escolhi, tem outras 4 no meu alforje, mas é você que eu quero. E a pedrinha: não, Davi, não faz isso, pelo amor de Deus. Olha o meu tamanhozinho, tem uma pedra mais dura ali, ó. Tem uma pedra maiorzinha, que vai ser melhor para você, Davi. Presta atenção. E aí Davi: não, eu conheço você, eu sei o quanto você é capaz de fazer. E é você mesmo a minha escolhida. E a pedrinha: Davi, presta atenção, Davi. Por favor, Davi, não faz isso comigo. Eu achei que você tinha me pego para atacar em passarinho, Davi. Você vai me jogar em gigante, Davi, não faz isso. É uma história bem louca, né? Uma pedra conversando com um homem. Mas muitas vezes a gente faz isso com Deus. Muitas vezes Deus quer usar a nossa vida e a gente fica ali: não, Senhor, por favor, eu não.
Usa o fulano que é melhor, usa o pastor, ele conhece tanto da palavra. Eu marco a reunião na casa do meu vizinho, eu chamo o pastor para o senhor ir lá falar com ele. Não, eu quero você. E você, não, por favor, eu não. Eu vou chegar lá, eu vou fazer o quê? Eu vou falar alguma coisa, eu não conheço a palavra direito, e aí meu vizinho, meu amigo vai falar alguma coisa, eu vou ficar sem reação. Ele vai me tocar da casa dele, falando que eu sou doido. E aí eu comecei a pensar nessa conversa, nessa possível conversa. E é muito interessante que Deus falou ao meu coração, em cima de 3 tópicos, 3 situações. Eu vou jogar minha pedrinha aqui para baixo. Primeiro, Deus conhece as suas qualidades. Olha para o irmão que está do seu lado e diz para ele: Deus conhece as suas qualidades. Deus conhece, meu amado. Por mais que você seja aí baixinho, gordinho, grandão, narigudo, seja lá como você acha que você seja, eu não sei falar, eu não sei conversar direito sobre a palavra, eu não consigo gravar versículo. Deus conhece as suas qualidades, meu amado. Deus sabe o que você é capaz de fazer. E Ele quer usar você do jeitinho que você está. Ele não quer que você faça um curso de oratória para começar a pregar a palavra. Ele não quer que você faça uma faculdade de teologia para começar a pregar e falar do amor de Deus. Ele quer que você fale. Ele não quer que você faça aula de canto para você poder louvar ao Senhor com toda a sua entonação de voz. Ele quer o louvor que sai do seu coração, meu querido. Ou seja, Ele quer você. Ele conhece o que você é, melhor do que você mesmo, melhor do que a mim mesmo. Deus nos conhece. E é isso que Ele quer. Você e eu. Ele quer a cada um de nós para usar. Davi sabia que aquela pedrinha ali era o suficiente. Porque antes, se a gente lembrar da história, Golias vira para Davi e fala assim: quem você acha que eu sou? Por acaso você acha que eu sou algum cachorro, algum cão, para vir comigo com pau e pedra? E aí numa conversa ali, curta e rápida e grossa, Davi fala assim: você vem a mim com espada, mas eu vou contra você com o Senhor dos Exércitos. Era Deus que estava lutando contra Golias, não era Davi especificamente. Davi ali era apenas um instrumento de Deus. E aquela pedrinha era um instrumento de Davi, que se tornava um instrumento de Deus. Deus quer você do jeitinho que você é. Ele sabe que existem pessoas que você e eu temos contato, que a única forma dela ouvir a palavra vai ser através da nossa vida. Eu conheço pessoas que nenhum de vocês conhece. Isso eu tenho certeza. Vocês conhecem pessoas que eu não conheço. E a única forma, às vezes, dessa pessoa que nós conhecemos, ouvir da palavra, é através da minha vida e através da sua vida. E se você não se colocar de prontidão à disposição do Senhor para falar da palavra para essa pessoa, ela pode não ter a chance de conhecer esse Deus poderoso e verdadeiro que nós conhecemos. Amém? Então, lembre-se disso. Deus conhece as suas qualidades. Davi ali, quando botou a mão no alforje, no embornal dele, para pegar essa pedrinha, ninguém pega a pedra aleatoriamente. Geralmente a gente pega a pedra e olha ela, escolhe a pedra. Ele escolheu essa pedra. Ele sabia que aquela pedra era o suficiente para ele. Sabia que aquela pedra tinha as qualidades que eram necessárias para enfiar na testa daquele gigante. Porque Davi era bom naquilo que ele fazia. Davi era craque na funda. A funda era tipo uma seta. Pensa numa seta, só que não tinha um elástico. Ele rodava a funda, botava a pedrinha ali, num pedacinho de couro, rodava a funda e quando ele queria lançar, ele soltava um lado da corda e a pedrinha ia para onde ele queria.
Davi era bom nisso. E aquela pedrinha, Davi sabia que era a escolhida dele. Ele preparou, olhou e pegou essa pedra. E quando Deus te escolhe, meu querido, é porque Ele sabe que você é capaz de fazer. Eu vi algo de um pastor lá em Vitória, nessa convenção de pastores, que ele disse que se você foi levantado para algo, se você foi escolhido para fazer algo por Ele, é porque Ele sabe que você é capaz. Se você foi escolhido por Deus para resolver um problema, é porque Ele sabe que você é capaz. E não acho que líderes são levantados, ou pessoas são levantadas para tratar de algum problema, sem ter capacidade. Quando Deus te levanta para ajudar alguém a resolver um problema, é porque Ele sabe que você tem capacidade para ajudar realmente, para resolver esse problema. Então lembre-se disso. Deus conhece as suas qualidades. Amém? O segundo ponto. Nós precisamos ser insignificantes como aquela pedrinha. Nós precisamos entrar e sair sem ser reconhecidos. Quanto menos nós aparecermos, melhor. Mas Ederson, como que eu vou falar da palavra para as pessoas sem as pessoas me verem, me ouvirem? Não é isso que eu estou falando. O quanto mais as pessoas enxergarem Cristo na sua vida e na minha vida, melhor. O quanto mais você for insignificante para o contexto da história, melhor. Essa pedrinha, ela foi falada aqui só e pronto. Acabou. Porque o foco da história não era a pedra. Se Davi tivesse pego uma pedra desse tamanho, sentado na cabeça daquele gigante, moleza. Pedra desse tamanho, o Golias tinha mais ou menos uns 3 metros de altura. 2,90 metros, 3 metros, por aí. Era grande. Mas nada que uma pedra de uma pedra de granito na cabeça dele não derrubasse ele. O fato dessa pedrinha ser insignificante muda toda a história, o contexto da história. Porque aí o foco não é a pedra, o foco é o poder de Deus. Porque pela força de Davi, seria impossível essa pedra encravar na testa do gigante. Pela nossa força, é impossível nós fazermos qualquer coisa. Por nós mesmos, nós não estaríamos nem aqui. Por nós mesmos, nós não levantaríamos hoje de manhã. Pense, a palavra diz que Davi era um menino bonitinho, ruivinho. Tanto que Golias falou assim, esse menino é muito bonitinho para vir lutar. E era a primeira batalha de Davi ainda, olha só. Davi era o pastor de ovelhas lá, cuidava das ovelhinhas dele. Já na primeira guerra, na primeira batalha, já entrou de enxerido, porque ele não era guerreiro, né? Ele chegou lá só para levar comida para os irmãos. E aí, enxerido do jeito que era, tomou frente, baseado no poder de Deus, fez essa obra maravilhosa para o povo dele. Nós precisamos ser insignificantes. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga, seja insignificante diante da situação. Não quer dizer que você não vale nada, tá? Não pense assim, porque eu já falei que Deus conhece as suas qualidades, Deus sabe o que você tem de melhor. Deus sabe dos dons que Ele deu para você e para mim, e sabe como usá-los, sabe a hora certa de usá-los, mas quanto menos a gente aparecer, melhor. Quanto menos nós, né? Porque se você pegar uma pessoa aí que fala bem e tal, é bonito, é gostoso de ouvir pessoas que falam bem, mas não faz a menor diferença se não tiver a presença do Senhor. Se você pegar uma pessoa que fala bem e tal, e for contar até uma história da Bíblia, mas não tiver uma vida com o Senhor, não tiver a presença do Senhor, não vai fazer diferença nenhuma para a sua vida e para a minha vida.
Você pode pegar lá o pastorzinho mais pequenininho, que fala errado, que fala, a gente fuma, nós voltemos. Mas se ele tiver a presença do Senhor, meu querido, a palavra dele vai ser como uma flecha no seu coração. Vai bater e vai fazer um arraso. Vai realmente, assim como a palavra diz, vai esmiuçar a pedra. Vai quebrar o coração. Eu lembro de um testemunho do pastor Silas Malafaia, que ele conta que ele tinha convidado uma pessoa, um amigo dele, para ir para o culto. Ele ainda, se eu não me engano, não era pastor ainda. E o pastor dele falava errado, e aquele negócio. E aí, quando chegou na igreja, viu que quem ia pregar era o pastor, que ele não gostava, falava muito errado e tal. E aí, como o amigo dele tinha chegado um pouquinho atrasado, ele ficou longe, né? E o pastor Silas tinha ficado mais na frente, e esse amigo dele tinha ficado mais atrás. E aí o pastor falando errado, ele lá de cabeça baixa, pelo amor de Deus, acaba logo essa pregação, para eu poder ir lá e conversar com ele e tentar corrigir essa história. Quando ele olha para trás, o amigo dele estava lá se desmanchando em lágrimas. Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela não depende de quem está aqui. Ela depende do poder de Deus agindo. Não é o quanto eu estudei, o quanto o pastor estudou que vai fazer diferença. Estudou nas escolas normais, eu estou falando, não estudou a palavra. Não é se eu tenho faculdade ou não que vai fazer diferença em você aceitar a palavra ou não. É o quanto eu, nesse caso de hoje que eu estou aqui, é o quanto eu tenho me colocado na presença do Senhor. É isso que faz a diferença. E quando a gente se torna insignificante, quer dizer que nós abrimos mão dos nossos desejos, né? Porque muitas vezes nós temos vontade de falar algumas coisas, mas a gente sente que não é aquilo que Deus está querendo que a gente fale. A gente vê os irmãozinhos aí batendo cabeça, fazendo coisa errada, e dá vontade de ir lá e pegar pelo pescocinho. Aprende, meu querido, aprende, né? Que raiva. Mas às vezes não é aquilo que Deus quer que a gente faça. Deus às vezes quer que a gente vá lá, meu amado, não é assim, com mais amor. Isso vai contra a nossa vontade. E enquanto a gente estava louvando aqui, eu estava lembrando de uma situação em cima disso. A gente cantou, né? Te dou meu coração e tudo que há em mim, e eu entrego. E nós fomos, lá em Guriri, nós fomos no parque aquático lá, no Guriri Beach. Nunca tinha ido lá. Aí foi, estava lá eu, Sueli, Ronaldo e tal. Aí o Enzo chegou para mim e falou assim, vão descer o castelo de pedra? Quer saber? Vão. Aí sobe aquele trem. Sobe. Chega lá em cima. Quando eu olhei, só tinha menino desse tamanho assim. Ó. Aí eu olhei, os meninos olhando para mim, e eu estava com a barba um pouquinho maior do que agora. Eu imagino assim, os meninos olhando, o que esse velho está fazendo aqui? Está achando que é o quê? E aí eu tô lá, eu falei assim, deu vontade de falar assim, olha para frente, rapaz, presta atenção no que você está fazendo. Aí eu já estava lá em cima, vou descer mais vergonha do que está lá em cima, né? Vou descer as escadas, não, vou descer, não tomo água daquele trem. Meu amado, aquele trem começou a rodar, e aquele negócio começou a ir rápido, e eu falei assim, e agora não tem como parar mais, já estou no meio. E quando eu não sabia onde que eu caía, se eu caía pertinho da água, se eu caía alto. Quando eu fui cair, é uns 2 metros de altura da água. A piscina tem mais uns 2 metros de fundura. Eu caí naquele negócio, tentei bater o pé no chão para pegar impulsão para subir, não achei o chão. E quase que eu me afogo naquele trem. Mas beleza. O que eu quero? O que o Senhor me lembrou disso aqui? Dá uma sensação ruim quando a gente não consegue controlar a nossa direção. Essa sensação que nós temos é ruim. Até você se acostumar, né? A falar assim, isso aqui faz essa volta assim, é isso mesmo, é isso aqui. Eu não sabia para onde aquele negócio rodava. Dá uma sensação ruim quando a gente não está na direção das coisas. Porque a nossa carne pede para tomar a direção da nossa vida. E quando a gente fala em ser insignificante diante da situação,
quer dizer você abrir mão da sua vontade e deixar Deus te levar. Isso gera um desconforto, no princípio. Gera, isso aí é fato. Até o pastor aqui, em alguns momentos, ele deve falar assim, não sei. Gera esse desconforto. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. No ser humano, ele é movido por aquilo que ele conhece, aquilo que ele vê e a direção que ele vai. Se ele conhece a estrada, se ele sabe para onde está indo, está tranquilo. Agora, se ele não conhece a estrada, não sabe para onde está indo, está sendo guiado por outra pessoa, gera um medinho, um desconforto legal, viu? Mas isso é questão de costume. Porque nós não estamos acostumados a entregar a nossa vida para Deus. A se deixar levar, não tem? A abrir mão e falar assim, Senhor, faz o que for preciso agora. Coloca palavras na minha boca. E quando isso acontece, meu querido, você fala coisas que você não sabia. Você lembra de textos da palavra que você não lembrava. Pessoas depois podem chegar para você e falar assim, meu amado, aquele dia que você falou isso para mim, era tudo que eu estava vivendo. Como que você sabia? E você não sabia. Porque Deus te usa. E é dessas formas que nós precisamos ser insignificantes. Quanto menos aparecer, e quanto mais Deus aparecer, quanto mais Cristo aparecer, melhor. E aí nós vamos para o nosso terceiro ponto. Deixa eu só voltar no primeiro ponto, que eu vi um negócio que eu tinha anotado aqui, e eu acho interessante. O nosso primeiro ponto era, Deus conhece as suas qualidades. Há um tempo atrás, digamos que eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, de hoje em diante, as oportunidades que você me der, que o Senhor me der, eu vou dizer sim. Alguém chegar para, dar uma palavra lá não sei aonde, vou. Vamos fazer assim, vou. Se não tiver nada que me atrapalhe, né, meu trabalho e nada disso, eu vou dizer sim e depois o Senhor resolve o que o Senhor vai fazer. E é isso que nós precisamos fazer. Dizer sim para Deus. Dizer sim para Deus em todo o tempo. Porque Ele sabe o que você é capaz de fazer. Ele conhece as suas qualidades. Ele conhece aquilo que você tem. Se você fala errado, se você é assim ou assado, e você acha que, não, mas eu não vou conseguir. Meu amado, fala que sim para Deus e deixa as coisas acontecer. Sabe, eu já tive algumas experiências muito legais com isso. Algumas oportunidades de levar a palavra para pessoas que, se eu fosse esperar elas virem ao culto, ou se eu fosse esperar um convite que eu fizesse para elas virem à igreja ou a algum evento, talvez eu nunca fosse ter. Experimente fazer isso. Você vai ver que a primeira vez você vai ficar com medo de quase que dar um piriri em você. Mas depois você vai se acostumando e vai vendo que Deus age no tempo certo. Isso é maravilhoso. Amém. Vamos lá para o terceiro ponto então. Primeiro ponto, Deus conhece as suas qualidades. Amém? Segundo, precisamos ser insignificantes. Isso. O terceiro, quando deixamos Deus agir em nós, vivemos proezas. Olhe para o irmão que está do seu lado aí, para ele não esquecer e diga, quando você deixa Deus agir em você, você viverá proezas. Amém. Voltando naquela conversa da pedrinha, naquela conversa maluca. Se por algum motivo aquela pedrinha fala assim, não, eu não quero, me larga, me solta Davi, pega outra, eu não quero. Beleza, Davi ia soltar aquela pedrinha, ia pegar outra e ia fazer a obra do mesmo jeito. Porque quem era
o importante da história não era a pedra, certo? Com a nossa vida é a mesma coisa. Se você chegar para Deus e falar assim, Deus, eu não quero ser usado. Me solta. Não quero, eu não gosto daquela pessoa, eu não vou lá falar com ela. Usa outra pessoa, um outro dia, hoje eu não quero. Ele vai simplesmente dar um passo atrás, vai escolher outro, e a obra vai ser feita da mesma maneira. A diferença é que você e eu, nós não vamos participar. A pessoa, nessa situação hipotética aqui, nessa situação inventada, a pessoa que precisava vai receber a palavra, vai ter a vida transformada, mas aquilo que você poderia ter experimentado de Deus, nós não vivemos. Quando nós abrimos mão de ser usados por Deus, Ele abre mão também. Ele fala, tudo bem, não quer? Tá ótimo, eu uso o outro. Ontem a gente conversava no ensaio de louvor e eu costumo dizer isso, que Deus é cavalheiro. Ele espera que você abra a porta. Lá em Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Não diz que eis que estou à porta, estou abrindo, eu tenho a chave, foi eu que fiz essa casa. Ele bate. Bate e espera. Até o momento em que você toma a sua decisão de ir lá, abrir a porta e fala, Senhor, está aqui. A casa é sua. Não é faz de conta que a casa é sua, a casa é sua. Quando nós deixamos Deus agir na nossa vida, nós passamos a viver algumas coisas, assim como eu disse que nesse propósito que eu fiz com Deus de dizer sempre sim, eu comecei a viver algumas coisas que eu falei, Senhor, só pelo Senhor mesmo, porque se fosse por mim, não ia rolar isso não. Sabe, Deus Ele quer usar a sua vida do jeito que você é. Ele sabe as qualidades que você tem. Ele precisa que você deixe Ele agir. Que você não venha interferir na obra dEle. E quando a gente aprende esses dois primeiros tópicos, de ser insignificante e estar à disposição de Deus em todo o tempo, nós começamos a viver algo maravilhoso. Começamos a viver o extraordinário de Deus. Nós começamos a ser ativadores de fé nas outras pessoas. Porque nós já começamos a viver e conhecer um pouco daquilo que Deus é capaz de fazer. E eu me lembrei de uma história quando eu estava lembrando e anotando esse tópico. Paulo, em uma das viagens dele, uma viagem até conhecida, tem problemas e tal, e entra no barco e passa uma tempestade, e aí começam a jogar as coisas para fora do barco, e aquele negócio todo. Paulo simplesmente se levanta no meio do barco e diz assim, vou parafrasear aqui que eu não lembro das palavras de Paulo. O Senhor disse que esse barco vai se perder, que a carga vai se perder, mas nenhuma vida se perderá desse barco. Porque Paulo conhecia aquilo que Deus era capaz de fazer. Paulo tinha uma vida de comunhão com Deus. Paulo conhecia as vontades de Deus para a vida dele. E nesse momento em que Paulo se levanta e fala isso para aqueles homens, ele é um ativador de fé. Ele faz com que as pessoas creiam no Deus de Paulo. Faz com que as pessoas olhem para Paulo e para o Deus de Paulo. E falam assim, está aí. E quando essa situação acontece, né, que o barco se perde, eles vão parar na praia, eu penso que aqueles homens lembram do que Paulo disse, e falam assim, está aí. Aquilo que Paulo falou é verdade. O Deus de Paulo existe. E é poderoso, porque a tempestade que eles passaram, e a situação que eles viveram, e sair todos vivos, é milagre. Eu não quero dizer que você vai sair aí falando com as pessoas, você vai ser curado, essa situação que você está vai ser resolvida.
Porque existem vários fatores que influenciam. Existe a vontade de Deus. Existem várias coisas que tornam uma situação diferente da outra. Não é porque Deus cuidou da vida de Paulo e daqueles homens lá. Você pode pegar um barquinho a remo e partir para alto mar e falar assim, não, o Deus de Paulo é o mesmo ontem e hoje, não é? Então salvou um no mar lá, vai salvar outro aqui, pronto, resolvido. Não é por aí a história. Mas se você tem uma vida de comunhão com Deus, você passa a perceber aquilo que Deus quer fazer. E aí você começa a falar daquilo que é sobrenatural, a ativar a fé das pessoas, a fazer as pessoas olhar para Deus e não para o problema. Assim como Davi olhava para Deus e não para aquele gigante, porque se ele olhasse para o gigante, ele pegava as pedrinhas dele, botava no embornal e para casa. Ia atrás de brigar com o gigante, o exército todo já estava escondido com medo, tremendo. Desculpa o palavreado, mas eles estavam se borrando de medo do gigante. Se Davi olha para aquele gigante, mas não vai mesmo. Pode pegar aqui, ó, leva a sua parte. Deus, Ele quer te usar do jeito que você está, meu querido. Deus quer nos usar do jeito que nós estamos. Ele quer nos lapidar. Ele que quer capacitar você e a mim. É Ele que quer fazer você, ó, beleza, te usei até aqui dessa forma, mas vamos melhorar assim. A palavra diz que o Senhor poda as árvores que dão fruto para que elas produzam mais ainda. E é Ele que vai lapidando, é Ele que vai nos direcionando. A partir do momento em que você e eu nos entregarmos, assim como esse louvor que nós cantamos, e eu entrego tudo a Ti. É tudo. Entrego o meu trabalho, entrego o meu casamento, entrego a minha vida. Você vai começar a ver proezas acontecendo, grandes coisas acontecendo. Porque ter um casamento como as pessoas têm por aí, de que casar, assina um papel, beleza, não der certo a gente vai lá e separa, que é mais fácil separar do que casar hoje. Você paga lá a taxinha, vai no cartório mesmo e separou. Casar dessa forma é moleza. Mas ter um casamento abençoado na presença do Senhor depende de escolhas. Depende de você conhecer as suas qualidades, saber que Deus conhece as suas qualidades. Depende de você ser insignificante diante da situação e deixar Deus agir. Deixar Deus tomar conta da sua vida e da minha vida. É isso que faz nós vivermos proezas, grandes milagres, no casamento, na vida, no trabalho, seja lá onde for. A palavra de Deus, ela mesma diz que ela é viva e eficaz. E se nós lermos ela toda, você vai achar orientações para todas as áreas da nossa vida. Todas. Eu não ouvi falar de nenhuma situação que o homem possa viver que na palavra não tenha um conselho, uma direção, algo que você possa fazer para melhorar. A palavra de Deus é completa e perfeita. E a partir do momento que nós deixamos Deus agir, vamos dar um olhar mais profundo para a palavra, nós vamos começar a viver proezas. Amém? Se coloque de pé. Eu não conheço a vida de todos aqui e nem da minha esposa eu não conheço tudo que ela pensa, tudo que ela vive.
Vocês também não conhecem tudo que eu passo e tudo que eu enfrento. Eu estou dizendo isso porque Deus conhece. Não importa o tamanho do seu problema. Se é um probleminha, se é um problemão, se o seu problema é maior do que o meu, se o meu é maior do que vocês. Mas existe apenas um solucionador de problemas, transformador de vidas, que é Jesus Cristo. Eu não sei o quanto, o Ademir aqui já falou disso, eu não sei quantos de vocês já entenderam o que é entregar, se entregar para Deus. Te dou o meu coração. Isso é profundo, é uma decisão séria que nós tomamos. Mas é a maior decisão que nós podemos tomar. A maior. Em questão de escala, é a maior. A decisão de se entregar para Deus é a maior. E é a que mais vai dar frutos na sua vida e na minha vida. Então eu não sei o quantos aqui já realmente entregaram suas vidas para Cristo. Eu não vou fazer um apelo para que você venha à frente e nada disso. Nós vamos todos nós fechar os olhos agora. E você que está aí no seu lugar, que sentiu o desejo de experimentar isso que nós falamos aqui, nem que seja por curiosidade. Se você tem a curiosidade, eu quero ver se é assim mesmo, faça a experiência, mas se entregue verdadeiramente. Você vai ver que algumas coisas vão começar a mudar na sua vida. E nós, de olhos fechados, você vai fechar os seus olhos, nós aqui, eu, Ademir, nós vamos fechar os nossos olhos. Não tem ninguém olhando para você. Se você sentiu o desejo real de ter uma entrega real para Cristo, você vai colocar a mão na altura do seu coração. Nós vamos cantar esse pedacinho de louvor aqui. E você vai repetir. E nós vamos orar. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Mais uma vez. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Continue cantando, meu amado. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Entrego tudo a ti. Verdade, Senhor. Pai, o Senhor conhece, Pai, cada vida que está aqui, Pai. O Senhor sabe quantas pessoas estão com desejo real no coração de se entregar a Ti, Pai. E elas estão clamando agora, dizendo que entrega tudo a Ti, Senhor. E é tudo, Pai. As decisões, os desejos, Pai. Tudo que tem, tudo que são, Pai. Pai, em nome de Jesus. Não é porque eu estou falando, Pai. É porque eu creio no poder que há em Ti, Pai. Eu creio, Senhor, que cada um que tomou essa decisão, que está com a mão no coração, está cantando agora. O Teu Espírito Santo está começando, Pai, a mudar algumas coisas, Senhor. O Teu Espírito Santo está começando, Pai, a trazer um renovo, Pai, uma restauração, Pai.
E eu creio, Pai, que grandes coisas nós vamos viver, Pai, a partir dessa decisão, Senhor, de se entregar totalmente a Ti, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu creio que Tu és fiel, Senhor. Eu creio que o Senhor é poderoso, Pai, que o Senhor é o único capaz de transformar as nossas vidas, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, venha, Senhor, a transformar essas vidas verdadeiramente, Senhor. Vamos cantar mais uma vez, com toda a sua força, meu amado. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Eu entrego tudo a Ti, Pai. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Oh, Pai, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha frutificar essa palavra em cada coração, Pai. Que nós possamos ser assim como aquela pedra de Davi, Pai, insignificante para a situação, Pai, e que nos permitamos ser usados por Senhor, Pai, da forma que o Senhor quiser, Pai. Porque nós cremos que assim nós vamos viver proezas, viver maravilhas em nossa vida, Pai, viver transformações que aos olhos humanos seriam incapazes de viver, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Que Deus possa abençoar essa palavra no seu coração, meu amado. Que nós possamos realmente ser como aquela pedrinha de Davi, que não questionou Davi, que simplesmente foi usada e está registrada na história para até hoje, de uma pedrinha insignificante fez parte de algo tão grandioso. E que nós possamos ser assim também, que os nossos netos, bisnetos possam ouvir das nossas histórias e saber que Deus nos usou para fazer grandes coisas. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se sentar.